Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namastê, queridos amigos. Mais uns slokas aqui do Bhagavad Gita. O tempo vai passando e vai ficando cada vez mais profundo. Eu preciso que vocês me acompanhem, que vocês se concentrem aqui na leitura, porque não é fácil. Agora eu vou ler o shloka 10, fazer uma análise do 10, 11 e 12 para vocês acompanharem o raciocínio. São shlokas bastante importantes, de bastante conteúdo filosófico. Então vamos lá. Karma Yoga é o nome do capítulo, que dá um entendimento sobre a vida e as atividades favoráveis para a sua elevação espiritual e elevação espiritual de todos os seres, e um entendimento melhor também sobre a divindade. Bhagavad Gita, como eu falei no começo, é uma escritura de nível de mestrado espiritual. Bhagavad Gita é ensinado não para iniciantes, mas para pessoas que já têm uma boa caminhada, e precisa muito mérito para se estudar o Bhagavad Gita. Muito mérito. Eu mesma comecei a ministrar aulas de Bhagavad Gita 5 anos depois de começar a estudar o Bhagavad Gita. Começar a estudar não é conhecer o Bhagavad Gita. Eu conheci o Bhagavad Gita, eu era bem jovem ainda. Então o Bhagavad Gita é uma escritura transcendental, que eu vou pedir até a ajuda do anjo da guarda de vocês, os mentores espirituais de vocês, para que a gente tenha, e também para Vasudeva, que a gente tenha a capacidade de entender o que está sendo ensinado nessa escritura maravilhosa. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal da Monja Bianca. E você que não me conhece, está conhecendo meu trabalho agora, por favor, acesse o site que é Monja Bianca Tofani ou tofani.com. monjabiancatofani.com. Tá bom, meus queridos amigos? Então vamos lá, vamos juntos. Shloka 10, capítulo 3, Karma Yoga. Shloka é verso 3. Vamos em sânscrito. Sahayana Prajasva Purovacha Prajapatir Anena Pravasyavan Eshavotishayista Karmaduk. Que é isso em português, traduzindo do sânscrito. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu. E abençoou-os dizendo: sejam felizes com esse sacrifício, porque sua execução irá outorgar-lhes tudo o que é desejável para viverem com felicidade e alcançarem a libertação. Então, yajna, sacrifício, é serviço divino. Então o Senhor Supremo, quando criou o universo, ele enviou os humanos e também os semideuses. O que são os semideuses? São expansões do Senhor Supremo. Na consciência védica, na filosofia védica, no estudo védico, que são as escrituras mais antigas do nosso planeta, Deus é um, Deus pai e mãe é um, ele é um, tem energia masculina e energia feminina, e deles se expandem centenas, milhares de devas que cuidam de todo o universo. Eu falei universo. Então, os devas, também algumas traduções colocam como semideuses. Pessoal, porque seriam semideuses, porque Deus mesmo é o absoluto, o Senhor Supremo. Eu, particularmente, não gosto dessa coisa de semideuses. Eu não gosto. Eu prefiro que chamem de devas, que é o termo em sânscrito. São os devas. Então, para que a gente entenda como a gente é criado na filosofia judaico-cristã, e muito aqui no Brasil também de Umbanda, enfim, e indígena, enfim, não tem o Deus do fogo, tem o Deus do vento, não tem a santa que protege das tempestades, não tem o santo que defende dos inimigos, não tem, né? Isso seriam, para que a gente entenda, semideuses. Seriam os devas que trabalham sob a ordem do Senhor Supremo. Eles não são independentes. Todos eles têm um chefe. E esse chefe, existe uma hierarquia divina. Existe uma hierarquia divina. A gente brinca assim nas aulas, né? Se a gente quiser falar com o presidente, a gente pode pegar assim, ó, o celular, vamos... Não, peraí, eu vou falar com o presidente agora. Oi, presidente, tudo bem?
Você consegue falar online com o presidente? Todo mundo consegue? Ou só os ministros, as pessoas da confiança dele? Né? Hoje a situação política do Brasil está tão horrível que a gente dá esse exemplo assim, a pessoa ficar com pânico. Mas assim, para você entender a hierarquia, não é fácil você... então as pessoas que acham assim, eu falo direto com Deus. Com o seu Deus, sim. Mas o Senhor Supremo que mantém o universo é um pouquinho mais complexo para conseguir uma horinha com Ele. Mas se você viver dedicado a Ele, com certeza Ele vai conseguir ouvir você. Essa é a ciência da espiritualidade. Entenderam a coisa de Deus Supremo e os semideuses, ou devas? Então nós estamos cercados de devas. Existem os devas e também existem os asuras. Em sânscrito, que é tradução literal, são demônios. Então tem os devas, que são seres divinos, e nós temos os seres que não são divinos, que também estão por aqui perturbando, entendeu? Perturbando não, levando o pessoal do time deles, né? Eles controlam e perturbam o pessoal do time deles, e tem o pessoal que trabalha com os devas, que é outro time. Não tem problema nenhum, né? Positivo e negativo, não tem problema nenhum. Agora, qual é a ideia? É resgatar e diminuir o time do outro lado, entendeu? A nossa ideia é aumentar o nosso time. Só que hoje em dia, até tudo que é coisa, até agora mesmo voltei do shopping, né? E os jogos todos, continuo vendo jogos de videogame, assim, 99% só de violência, né? Só de violência, só coisa de morto, bom, não quero nem falar. Então, esses jogos estão todos feitos pelo outro time, entendeu? O outro time tá dominando aí essa mídia toda. Por isso que eu falo para que o pessoal do bem, você que trabalha com games, com criação, com startups, empresas de inovação, que, por favor, se lembrem e trabalhem com foco nos devas, no Senhor Supremo, e pare de servir o outro lado, né? Que é o que a gente está vendo por aí. Enfim, entenderam aqui a função? Que quando o Senhor criou o universo, ele enviou os deuses e os humanos, e os seres humanos, e falou que através desses sacrifícios, desse serviço divino a Vishnu, que é, em sânscrito, a forma de Deus que mantém o universo, se vocês trabalharem focados em Vishnu, trabalhando para o bem, para os seres de luz, aqui diz que Deus diz que iria outorgar tudo que é desejável para viverem com felicidade e alcançarem a libertação. Aí aqui no Shloka 11, os semideuses, né, ou devas, estando contentes com os sacrifícios, enfim, com o trabalho dos humanos, também irão agradá-los. É uma troca. E assim, pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. Que bonito, quando a gente trabalha para os devas, para o Senhor Supremo, os semideuses, os devas e o Senhor Supremo ficam felizes, existe uma troca e tudo fica em paz. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização dos yajnas ou sacrifícios, suprirão todas as suas necessidades. Mas aquele que desfruta dessas dádivas sem oferecê-las de volta aos semideuses, como reconhecimento, é certamente um ladrão. Então, os comentários desses slokas aqui, 10, 11 e 12, é o seguinte: nós devemos ser gratos. Nós devemos ser gratos a Deus, aos devas, a chuva, o raio, os ventos, as tempestades, a mãe natureza, a mãe das águas, são todos enviados por Deus. São todos expansões de Deus. Você entende isso? Então, às vezes a pessoa vem assim para mim, Bianca, eu não acredito muito em Deus. Para mim, Deus é a natureza. Certo. Tá certo, Deus é a natureza, é deva da natureza, certo. Para mim, Deus é isso, para mim Deus é aquilo, para mim, certo? É uma manifestação de Deus também, tá certo? Né? Então aqui também fala, vejam que interessante, há 6.000 anos atrás, os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Outros que preparam alimento para a satisfação dos seus próprios sentidos, na verdade, comem pecado. Nossa, isso aqui tá forte. Há 6.000 anos atrás, Krishna já dizia para Arjuna que nós deveríamos orar antes de comer, nós deveríamos oferecer o alimento antes de comer. Vocês conhecem essa prática? De rezar antes de comer? Vocês já ouviram falar disso? Krishna já falava. Que quando você ganha algo e você agradece e oferece para Deus, aquilo se torna auspicioso.
Mas quando você pega as coisas desconectado, sem saber que a fruta que eu tô comendo veio do pé, que foi nutrido pela terra, que recebeu a irradiação do sol e da lua, a água apropriada, o trabalho de todas as pessoas envolvidas para chegar até na minha mão, né? Se as pessoas, até as minhas mãos, se as pessoas tivessem consciência disso, não haveria tanto desperdício de alimento. As pessoas estão desconectadas da divindade, tanto no coração delas quanto a divindade universal e os devas. A gente trata, a gente valoriza hoje em dia, isso não sou eu que estou dizendo, várias pessoas estão falando isso também, a gente valoriza muito as coisas em detrimento das pessoas. A gente valoriza mais as coisas do que as pessoas. A gente respeita uma pessoa pelo carro que ela tem, não pela moral dela. Entende? Mas isso faz parte da Kali Yuga. Isso faz parte da era da degradação, da era da inversão dos valores que nós estamos vivendo. Mas mesmo que nós sejamos em menor número, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Nós temos que seguir, nos conectarmos com a nossa divindade, porque várias escolas também usam a frase: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, na verdade, como eu costumo falar sempre para os meus irmãos espirituais também a nível internacional, que muitas vezes estavam dedicados na vida espiritual e trocam de ideia, e eu sempre falo para eles, na verdade, a Deus, o professor da espiritualidade, eles não viram as costas pra gente. Na verdade, é a gente que vira as costas para eles. Então, eu me canso da vida espiritual e os professores de espiritualidade às vezes perseguem a gente, às vezes querem prejudicar o estudante. Isso acontece com muitas pessoas que estão buscando espiritualidade, são perseguidas em grupo, sofrem inveja, isso é inclusive muito normal. As pessoas que têm mais luz, que têm mais força, elas são naturalmente perseguidas por isso. Por isso, muitos acabam largando a vida espiritual. Também essa busca espiritual, essa busca imaterial, digamos assim. Por isso que eu estou dizendo aqui para vocês que existem todos esses devas maravilhosos, nós temos o Bhagavad Gita, nós temos as nossas aulas, eu também sou aqui disponível para ajudar vocês, porque nós não podemos desistir da nossa vida espiritual. Por nada desse mundo, nem por ninguém. E quando eu atendo pessoas que são de religião africana, que brigam com os sacerdotes, né? Sempre tem problemas nas casas de religião, tem problemas nos templos, nos cultos, nas igrejas, nos grupos espiritualistas, em todos os lugares. Na Índia, no templo, todos os lugares tem problemas. Eu sempre brinco, não confunda o santo com o pai de santo, não confunda Deus com o chefe da casa, não confunda o Senhor Supremo com aquele mestre ou aquele professor de espiritualidade. Deus está acima disso. Né? Nós somos representantes, eu como sacerdote, como monge, eu sou representante de Deus dentro da minha linha, mas eu não sou Deus. Eu represento porque... O que eu represento? Porque eu falo a palavra de Deus dentro da linhagem védica, porque eu tenho uma vida purificada, por isso eu estou apta a entender e viver dentro dessa realidade para poder ensinar para vocês. Então, o que eu estou falando de mim? Porque eu também fui muito perseguida e eu desejo que você não desista da sua vida espiritual. Porque Deus, para usar um termo genérico para servir para todos nós, Deus nunca nos abandona. É a gente que abandona Deus. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês nunca abandonem Deus, porque Ele está esperando todos nós de volta lá no reino dele, no reino dos céus, a morada suprema. Tá bom? Grande abraço para vocês. Namastê.